A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos na área de evangelização e discipulado de criança, e esse é o nosso curso sobre inclusão no Ministério Infantil. Nós estamos falando um pouquinho como trabalhar com as crianças epiléticas dentro do Ministério Infantil. Então é muito importante trabalharmos com as crianças que têm epilepsia dentro do Ministério Infantil, saber como agir durante uma crise epilética, tudo isso é importante para fazermos a inclusão dessas crianças. Lembrando, se você não assistiu, esse curso tem 3 partes, essa aula de número 3, como incluir crianças epiléticas no Ministério Infantil. Então nós vamos aprender a fazer a inclusão dessas crianças. E se você não assistiu, assista a aula 1 e 2 para ficar o curso completo, tá bom? É muito importante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o teu gostei ou não gostei no final dessa aula. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal relevante. Então é importante você fazer essas coisas. Nós estamos conversando um pouquinho sobre inclusão no Ministério Infantil. É uma das grandes preocupações que eu tenho quando se fala de inclusão, é que muitas pessoas acham que incluir é colocar a criança no meio das outras crianças apenas, eu incluí, eu fui lá e coloquei no meio das outras crianças. Não, a verdadeira inclusão é feita com informação e conscientização. Então eu preciso trazer o máximo possível de informação sobre aquela criança que está sendo incluída e ter a conscientização das crianças, das pessoas do Ministério Infantil, de como se trabalhar, de como ajudar essa criança. Então não há inclusão sem informação e conscientização. Então, quando se fala da inclusão de criança epilética no Ministério Infantil, nós já vimos lá atrás que um dos problemas muito grandes é a discriminação. Então, de repente, você não prepara as crianças do Ministério Infantil ou não informa essas crianças que elas estão recebendo uma criança com necessidade especial no meio do grupo de crianças do Ministério Infantil e, de repente, há um ataque epilético, as crianças não sabem o que fazer, se assustam e muitas vezes vão se afastar dessa criança. Então, o primeiro passo para a inclusão de crianças com epilepsia no Ministério Infantil é a preparação das crianças do grupo de crianças do Ministério Infantil. Então, nós devemos conversar e dizer, olha, nós estamos recebendo um amiguinho e esse amiguinho tem uma necessidade especial que é... E aí eu vou dizer epilepsia e vou perguntar para as crianças, alguém sabe o que é, como é que funciona? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então quando eu preparo as crianças do Ministério Infantil para receber essa nova criança, é muito importante. Eu falo que criança, ela tem um coração maravilhoso, elas são prontas a ajudar, elas são prontas a acolher. Então, quando eu tenho o meu grupo de crianças preparado para receber essa criança, faz toda a diferença. Então, o primeiro passo para a inclusão de crianças epiléticas no meio das crianças do Ministério Infantil se chama conscientização. Então, conversar com as crianças, dizer o que é epilepsia, passar todo esse conhecimento que você está recebendo nesse curso de uma linguagem que a criança venha entender, não precisa entrar em muitos detalhes, mas ela sabendo o que é, como pode ajudar, tudo isso vai fazer diferença. Então, o primeiro passo para a inclusão de crianças epiléticas no meio das crianças do Ministério Infantil é a conscientização do grupo de crianças. Primeiro passo. Segundo, ensinar como as crianças vão agir durante uma crise epilética. Então, elas precisam aprender, entender como agir. De repente ela vê o amiguinho caindo, de repente ela vê o amiguinho desmaiando e ela não sabe o que fazer. Isso vai causar um desequilíbrio emocional, ela vai ficar ansiosa, desesperada. Então, você, além de conscientizar, vai ensinar para ela, olha, se o amiguinho ou sobre a amiguinha ter um ataque epilético, o primeiro passo a fazer é isso, nós vamos fazer dessa maneira, elaborar um protocolo, como é que vamos agir nesse momento, o que vamos fazer.
Tudo isso é importante, ajudar as crianças a ter essa visão. Então, ensinar a criança como se deve agir é a segunda coisa que vamos trabalhar com o grupo de crianças. Outra coisa, abrir o canal da comunicação. Então, realmente dá liberdade. Ah, pastor, não vamos falar do assunto porque vai ser constrangedor, a criança vai se sentir constrangida. Nada disso. Se você tratar do assunto com suavidade, com delicadeza, saber expressar, mas dar essa liberdade, conversar com a criança e dizer, olha, se o teu amiguinho perguntar, fale com ele, converse com ele. Então, quando eu abro o canal da comunicação entre os professores de Ministério Infantil e as crianças, entre as crianças e a criança que é epilética, entre o Ministério Infantil e a família, tudo isso contribui para conseguirmos fazer um processo de inclusão perfeita. Então, isso é importante. Outra coisa importante, ensinar a empatia. Então, mostrar para as crianças que elas precisam ter empatia, compreender o quanto aquela situação é difícil, ajudar um amiguinho naquele momento difícil, acolher o amiguinho, dizer, olha, nós estamos aqui para te ajudar, não fique preocupado, você não vai estar sozinho. Então, trabalhar a empatia com as crianças é muito importante. E, por fim, reforçar valores cristãos, trabalhar os valores que estão sendo perdidos. É muito triste vermos que os valores cristãos dentro da igreja estão sendo perdidos. Que valores são esses? Solidariedade, companheirismo, amor pelo próximo. Então, trabalhar, reforçar, trazer aulas bíblicas que vão trabalhar esses valores, colocar cartazes na sala do Ministério Infantil reforçando esses valores. Tudo isso é importante para trabalharmos a inclusão da criança epilética com as crianças do Ministério Infantil. Primeiro passo, preparar nossas crianças para receber essa criança. Segundo passo, preparar a equipe do Ministério Infantil. Infelizmente, dentro da equipe do Ministério Infantil tem pessoas que não estão preparadas para isso. Então, prepare os seus professores. Se você é líder, está assistindo esse curso, ou se você amanhã ou depois vai ser líder, prepare as pessoas do Ministério Infantil para saber lidar com essa situação. Então, como é que eu preparo? Treinando pessoas. Então, parar tudo, ter um momento de treinamento. Olha, nós vamos aprender um pouquinho sobre epilepsia, vamos entender como trabalhar com essas crianças, vamos entender como fazer durante uma aula se houver um ataque epilético. Então, fazer um treinamento, isso é importante. Meu irmão, minha irmã, o Ministério Infantil precisa de pessoas capacitadas. Muitas vezes o pai, a mãe vai se sentir confiante em deixar o filho participar das tuas aulas, em fazer parte do Ministério Infantil, quando ele entender que as pessoas que ali estão capacitadas. Então, capacite a tua equipe dando treinamento. Segunda coisa, ensine a equipe como agir. Então, fale com a equipe, mostra, tenha às vezes um protocolo de atendimento que vai ser feito nessa situação, como vamos agir, escreve isso daí, coloca no papel, dê para a equipe, manda por e-mail, deixa que eles estejam conscientes de como agir. Outra coisa, ajude a equipe a conhecer e identificar sinais de crises de epilepsia. Então, quando eles começarem a identificar, de repente eles veem um sinal, eles já vão estar preparados para acolher essa criança e ajudar numa crise epilética. Outra coisa, tenha um protocolo de ação. Então, mostre para eles o que fazer, o que nós vamos fazer, como é que vai ser a ação se houver um caso de epilepsia na sala de aula, se a criança sofrer um ataque epilético. Então, isso é muito importante, um protocolo, o que vamos fazer, como vamos fazer, escreve isso aí, prepara um documento, esteja acessível a todos, esteja consciente todos como vão agir. Então, isso é muito importante, um protocolo de atendimento, como vamos fazer. Então, isso daí é importante. Primeiro passo, prepare as crianças. Segundo passo, prepare a equipe do Ministério Infantil. Pastor, eu estou com as crianças do Ministério Infantil, houve uma crise epilética, a criança está numa crise epilética, o que eu devo fazer? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas ações que nós precisamos fazer durante um ataque epilético. Primeiro, mantenha-se calmo. Então, não perca o controle. Então, o teu controle emocional vai ajudar as crianças
a ter o controle emocional. Então mantenha-se calmo, houve um ataque epilético, vá com cuidado, comece a fazer o atendimento com cuidado, evite curiosos, evite aglomeração. Então conversa com as crianças, olha, agora você se afasta um pouco, que o tio vai atender um amiguinho, que ele está precisando de atendimento. Então primeira coisa, se mantenha calmo. Segunda coisa, proteja a criança. A epilepsia são ataques convulsivos, com contrações musculares muito fortes. Então tome cuidado de não ter lugares que a criança pode bater e se machucar. Abra o espaço para que ela possa respirar. Então nós vamos fazer o controle do ambiente. Então vou observar o ambiente, se não tem água perto, se não tem qualquer coisa que possa oferecer risco. Então eu vou proteger a criança de alguma coisa. Então vou fazer essa proteção. Observar. Lembrando sempre, curioso, se afasta todas as crianças. Se puder, tiver algum espaço, remova essas crianças com outro espaço para que você possa fazer o atendimento dessa criança. Então, proteja a criança. Outra coisa, não restrinja os movimentos. Então, nós falamos que a criança vai ter convulsões, vai ter contrações musculares involuntárias. Então não adianta querer segurar, querer restringir, isso não vai solucionar. Então não restrinja o movimento. Outra coisa importante, laterize a criança, coloque a criança de lado. Muitas crianças podem ter vômito, elas espumam a boca porque a salivação aumenta. Então, você colocando de lado vai evitar que ela se engasgue. Então, coloque a criança de lado. Outra coisa, observe a duração da crise. Então, marque quanto tempo durou essa crise. No atendimento médico, eles vão perguntar, então isso vai ajudar. Então, precisa observar a crise. Outra coisa importante, não coloque nada na boca da criança. Então existe um mito, a língua enrola, a criança vai sufocar, precisa puxar a língua. Cuidado, a criança está numa contração muscular involuntária, ela pode morder o teu dedo e até realmente a mordida é forte e causar uma lesão grave. Então tome cuidado com isso, não coloque nada na boca da criança, não dê nada para a criança numa crise convulsiva. Então não se dá líquido, não se dá leite, não dá nada para a criança no momento da crise. Outra coisa importante, evite aglomeração. Então as crianças vão ficar curiosas, vão querer ver o que está acontecendo. Peça para elas se afastarem, principalmente para preservar a criança que está na crise convulsiva. Muitas crises convulsivas, a criança perde o controle da bexiga e do esfíncter. Então ela pode se urinar, ela pode defecar e isso pode causar constrangimento. Então evitar a aglomeração para preservar a criança, isso é importante. Outra coisa importante, informe a família. Então houve uma crise convulsiva, é necessário um encaminhamento médico. Se você tiver liberdade para isso, de levar a criança para um posto de saúde, faça. Se não tem liberdade, ligue para a família. Então tenha o contato da família atualizado para que você possa ligar para a família e dizer, olha, precisa buscar a criança porque ela teve um ataque convulsivo e ela precisa ser encaminhada para o médico. Então o contato com a família é muito importante. E importante sempre orientar a família a procurar o posto médico para ajudar essa criança. Então são procedimentos simples que podem se ajudar a criança no momento do ataque epilético. Esses procedimentos devem estar conscientes. As crianças, principalmente as crianças maiores, que podem ajudar o amiguinho e a equipe do Ministério Infantil. Alguns mitos que devem ser quebrados sobre a epilepsia. Então, existem alguns mitos, algumas mentiras que são contadas que você, meu irmão, você, minha irmã, vai quebrar. Primeiro, epilepsia não é contagiosa. Então, nós já aprendemos que é uma condição neurológica, então não é contagioso. Outra coisa importante, a epilepsia não é retardo mental. A criança que tem epilepsia pode se desenvolver perfeitamente, não está relacionada a retardo mental. Então elas podem se desenvolver e ter, como dissemos, uma vida normal. Outra coisa importante,
Epilepsia muitas vezes não é acompanhada de convulsão. Então, muitas vezes a criança vai ter um ataque epilético com perca da consciência, ou ela desligar mesmo, de repente ela desligou, ela está ali parada, fica olhando fixo e você não sabe o que fazer ou sofreu um desmaio, pode ser um ataque epilético sem convulsão. Então, isso pode acontecer. E por fim, pessoas epiléticas, outra mentira, não pode ter uma vida normal. Isso é uma mentira. Epilepsia pode ser controlado com tratamento médico, com medicamento, e essa criança, esse adolescente pode ter uma vida normal. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19-98235-2607. Estamos à disposição para te sanar todas as dúvidas. Se você está assistindo esse vídeo e não está participando desse curso, aqui embaixo tem toda a informação que nós podemos te ajudar a fazer a inclusão realmente acontecer no Ministério Infantil. Muito obrigado, Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.